nesse momento. E o engraçado é que a gente percebe que tudo tá ligado, né? A gente começa a perceber e a linha mestra ali sempre tá. Você fez, na verdade, nós fizemos uma pauta na comissão, lá atrás, há 4 meses atrás, em que uma das pautas era justamente a bandeira 2, que é normal, não é uma novidade. A gente tem aqui Guarulhos e outras cidades do país que trabalham, Rio de Janeiro, enfim, várias cidades, que é normal. Chegou dezembro e a bandeira 2. Ou por que a gente não consegue isso aqui em São Paulo, Ceará? Dito você ainda, que foi muito criticado e segurou no peito aquela história da bandeira 3. Né? Eu, inclusive, fui um dos que criticou. Mas tem aquela história. Depois, quando você chegou e falou, Elvio, olha, o que aconteceu foi isso, eu falo, parabéns, Ceará, você é um cara que tem costa larga mesmo. Que segurou no peito aquela história sozinho. Mas conta você. Primeiro essa história da bandeira 2. Eu até vou colocar aqui a tabela que você mandou, como foi enviado para o Poder Público, para o Executivo. E a história depois da bandeira 3. Primeiro da bandeira 2. Por que nós não conseguimos isso, Ceará? Por que é tão difícil? Infelizmente, quero até pedir desculpa aos contribuintes da cidade de São Paulo, os munícipes, que nós pedimos a bandeira 2 para trabalhar no mês de dezembro em São Paulo, porque todas as cidades da grande São Paulo deram esse benefício aos taxistas. Todas as capitais do Brasil deram esse benefício aos taxistas. E a cidade de São Paulo nós vem pedindo já faz 4 anos, sempre é barrado na Secretaria de Transporte. E dessa vez, o DTP não está funcionando. O DTP, o Departamento de Transporte Público, está fechado há mais de 2 anos. Para nós, taxistas que trabalham. Mas para outras pessoas está aberto e escancarado. E aí eles não passaram nenhuma nota. E esse pedido, a gente pediu diretamente ao prefeito, ao secretário de Transporte, ao chefe do DTP, a necessidade desses trabalhadores. E também pedimos para que eles estudassem essa planilha de um reajuste de tarifa no quilômetro rodado, para que possamos equiparar um pouco o preço. Sobre o reajuste, o Poder Público está estudando para março, tá? Para não atrapalhar o final do ano dos taxistas, para não atrapalhar o início do ano, está estudando para que seja junto com o ônibus, provavelmente vai dar em março. Mas ainda vai chamar a comissão para conversar e vai ser negociado junto com os taxistas. O problema de São Paulo é que esse departamento ficou politicado, e aí, se não for eu, né, não o Ceará, se não for eu, não existe a palavra nós. É tudo eu. Se não for, tem que ser, né? E quando você fala eu, é o nobre gabinete. Enfim. Então, tudo que é criado pelos trabalhadores é barrado no DTP. Tudo que é criado pelas entidades junto aos trabalhadores é barrado no DTP. Então, a gente não sabe o que fazer. Eu já pedi para o prefeito, pedi para o presidente do nosso partido, que é o partido que está gerenciando essa cidade, administrando junto com os contribuintes, que o Departamento de Transporte Público tem que ser do MDB trabalhista. Precisa vir para o MDB trabalhista, para que a gente mostre um diferencial para esses contribuintes da cidade de São Paulo. E a gente está sofrendo um pouco, viu? Porque tudo é eu. A pessoas vai pegar férias agora no final do ano, a partir, acho que dia 17 o DTP fecha, volta só dia 5, mas a chefia toda já saíram de férias antes. É absurdo um negócio desses, né? Por quê? Que depende dessa pauta. Precisando dar uma solução para um monte de problema. Que precisava dar a resposta dessa pauta que vocês estão vendo aqui na tela. Nós não estamos só pedindo sim, nós estamos pedindo que eles dêem uma resposta. Começou dezembro, né? Pelo menos a bandeira 2. A pessoa que quer trabalhar na bandeira 2, perfeito. A pessoa quer dar desconto? Dá o desconto, para trabalhar na bandeira 1. Mas é como você falou, eu não digo nem que precisa pedir desculpa pro munícipe, pro usuário. Pois, porque ele sabe que esse é o nosso 13º. Esse é aquilo que leva um pouco mais de conforto, um presentinho, algo mais para os nossos familiares. Porque nada mais justo, no momento em que se precisa do táxi, aí entra um outro detalhe também, né, Ceará? Porque tudo tá ligado uma coisa com a outra, né? A gente percebe que tudo bate no mesmo gabinete, tudo travado no mesmo gabinete, enfim. Mas naquela reunião que nós fizemos, com o Marcelo Barbieri, o secretário de Políticas Públicas, ele falou que já estava sendo estudado o aumento e provavelmente sairia junto com o ônibus. Não foi isso que ele falou? Foi. E o ônibus não sai em março. Foi isso que ele falou? Foi isso que o secretário Levi falou para mim? Também, né? Tá bem. A bandeira 2 ele falou que não tinha como liberar porque dependia da equipe do DTP para fazer o estudo técnico. Eu digo que não precisa de estudo técnico, porque sim ou não. Tem estudo técnico nenhum, cara. Bandeira 2 em dezembro, cara. Olha pro lado, para Guarulhos. Olha pro Rio de Janeiro. Olha o Barueri. Barueri. É uma cidade aqui adjacente aqui, no Grande São Paulo. Caramba. Ceará, falando sobre esse reajuste. Então seria 20% a mais no quilômetro rodado, não é isso? A bandeirada continua a mesma, 4,50. A bandeirada continuava a mesma, o eu vou colocar aqui, ampliar para que todo mundo consiga visualizar da melhor maneira possível. Isso. Ó, basicamente está aqui, ó. Tá. A tarifa, né? Tarifa. Então, essa é a solicitação nossa que nós estamos fazendo junto com a comissão, para que o taxista se mobilize a partir de agora,
Vamos fazer a campanha de buscar esse benefício. Eu acho que não adianta ter medo das empresas de aplicativo, porque o óleo diesel está aumentando, a gasolina está aumentando, o gás GNV está aumentando, o álcool está um absurdo. Então é importante que nós se conscientize e busque esse reajuste, porque, e se quiserem, vamos pedir para o poder público fazer uma consulta pública aos contribuintes. Não fazer que na bandeira 3, que nem eu vou falar no final, que é a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de falar sobre ela, mas isso aqui é uma compensação do reajuste de combustível. Só esse ano o álcool e a gasolina aumentou 65%. Exato. O governador de São Paulo aumentou os impostos de 12% para 28%. Todas as alíquotas. Então está caristeando tudo, então a gente também não podemos mais ficar nessa. O repasse de 20% é o mínimo possível e não consegue nem fazer a correção monetária de todo o período, mas é um alento, porque você percebe aqui, de 2,75 passa para 3,30 na bandeira 1 e na bandeira 2 a 4,30. A bandeirada mantém a mesma e a hora parada 33 centavos, a fração 50 centavos, que é cada minuto 50 centavos. Fração, para quem não sabe, é aquela história dos 54, 55 segundos enquanto o carro está abaixo de 10 km por hora ou parado, que é a hora parada do taxista. Para vocês terem uma ideia, você vê o que é a valorização de um trabalho. A hora parada de um taxista tem que ser valorizada, porque nós não vendemos combustível, nós vendemos trabalho, nós vendemos o nosso trabalho. Então, quando a gente começa a levar essa valorização do trabalhador, esses MBL dizem, não, a pessoa só pode receber, eu estou falando até dos motores de aplicativo, só pode receber enquanto estiver alugado e trabalhando. Peraí, a pessoa também está ali naquele momento trabalhando, você está esperando. Você está levando o seu cliente e ele foi numa consulta, ou ele foi comer um lanche, foi no restaurante, ou foi fazer uma compra e pediu para você aguardar. Você está trabalhando. Mas você pode desligar o taxímetro? Não. Esse é um momento de trabalho. Porque enquanto eu estou aqui parado, eu estou deixando de trabalhar com novas corridas. Então, o mínimo que a pessoa pode estar recebendo é esses R$33, 50 centavos do tempo de vida dessa pessoa, enquanto está ali. Pois é, será? Então nós temos aqui um reajuste de 20% proposto. Você acha que isso vai ser atingido? Será? Você acha que a gente vai conseguir isso? Só depende de nós, né? Só depende de nós. A pressão feita lá, né? E fazer uma pressão ao prefeito Ricardo Nunes, porque nós não temos departamento de transporte público. Você lembra que você falou na comissão de nós solicitar a planilha ao DTP? Sim. Eles não têm planilha. Essa planilha foi feita pela nossa equipe. Eles não fazem. Eles não sabem os decretos. Então isso aí foi feito por nós, mostrando tudo que está correto. E pode ter certeza que está 100% correta essa tabela. É só apoiar essa iniciativa ou não apoiar, depende de você, depende de vocês. Essa é a proposta dessa comissão, desses taxistas que estão empenhados em buscar esse reajuste, porque necessita, porque ainda vai ter reajuste de gasolina esse ano ainda, viu? Se preparem. Cada dia... Oi. Paridade, preço por paridade de importação, atrelando o preço do combustível ao dólar é um absurdo. Isso aqui é uma coisa absurda. O mais absurdo será o álcool tá aumentando também. Como é que pode, cara? O álcool não tem nada a ver, não vai petróleo. É o contrário, vai álcool no combustível, na gasolina. Mas não vai gasolina no álcool, não vai petróleo no álcool. É um combustível todo nosso. Sabe o que está acontecendo? A gente está bancando acionista, investidor internacional. Porra, quebraram a Petrobras. Agora não é justo que nós venhamos ser os responsáveis em pagar essa conta. Está saindo muito caro. Porra, chegou a quase R$6 o preço do etanol. Quase R$8 em algumas regiões do país. O preço da gasolina. Vai chegar a 10 e não vai demorar muito. É isso, a gente tem que lutar contra isso mesmo. A gente não pode deixar essas coisas acontecerem e continuarem. Mas e ano eleitoral, gente? É o momento certo de lutar, é isso. Tá aí, deixa eu deixar claro para os nossos ouvintes que essa planilha já está em poder do poder público, viu? Sim. Já entreguei, porque eles achavam que foram falar algumas coisas lá, que nós estávamos querendo coisa demais. Aí eu falei, não, o que nós estamos querendo isso aqui, fui protocolei lá no poder público, que o taxista, através dessa comissão, estava solicitando só no quilômetro rodado. Porque hoje o contribuinte de São Paulo sabe que ele está pagando mais caro nas empresas de aplicativo do que no táxi. Sim, se for fazer um comparativo, principalmente aquele, acho que é Comfort e o Black, está bem mais caro do que o táxi. Bem mais caro. E os veículos são os mesmos. Às vezes superiores, você tem táxis superiores a esses veículos. Nós temos Mercedes, nós temos BMW, temos um Compass. São veículos assim, e não estou falando de táxi de luxo, está rodando como táxi branco. Falando nisso agora, Fará, Ceará, vamos falar em Alvará. Não, deixa eu só responder sobre a bandeira 3. Vai lá. Bandeira 3, isso.
Que é Muitas importante pessoas também. me cutucam lá no meu Facebook, eu falo, um dia me pergunte. Pois é, será o que aconteceu naquela história da bandeira 3? A Quem é bandeira 3 que organizou a história da bandeira 3? Tá, a Foi bandeira você 3 sozinho, Ceará? Não foi eu sozinho, não, foi todo mundo. Quem são E todo mundo? Ainda tinha pior, queriam criar a bandeira 4 para eventos de futebol. Aí o Ceará falou, não, pelo amor de Deus, se vamos criar a bandeira, vamos criar a bandeira 3, incluindo todos os eventos. Aí foi feito todo o estudo, começou pelo Gilmar Tato, tá? Todo mundo unido, todo mundo unido. Verdade, lá. Todo mundo unido, querendo a bandeira. E aí, quando começou, no final das reuniões, eu estava sozinho, tá? Aí, quando no final do Bruno Covas chamou e falou assim, pode publicar? Aí todo mundo falou, pode. Ceará, você cuida da mídia, mas o secretário, tá? Todo mundo sabe disso. Eu cuido disso, outro cuida daquilo, beleza. Quando foi 00:01, os aliados, que Deus não quer para andar com ele, e nem eu, já estavam contra quando os seus soldados iam para bater. Quando amanheceu o dia, você imagina como que eu amanheci o dia, a minha vida que estava. Esse bosta desse filho da Atena falando um monte de merda que não sabe o que fala. Entendeu? A Rede Globo falando um monte de besteira. Só que a Globo tinha gravado a entrevista comigo, e eu mostrei a planilha, tudinho, eu e o secretário. Ela defendeu de manhã no Jornal Nacional e no Jornal da Meia-Noite. De manhã já começou a bater com o Rodrigo Bocati. E aí começou as rádios, Instituto, não sei de onde apareceu o Instituto lá na secretaria, dando entrevista. E aí entrevistou todo mundo. Você viu, fora aquela matéria da Globo, essas críticas a me entrevistar? Não. Porque sabia que eu ia falar a verdade. Você sabe, a categoria sabe que eu não levo desaforo para casa. Eu tenho um lado, o meu lado é o táxi. Foi por isso que eu me distanciei de algumas pessoas, foi por isso que eu comecei a ficar mais calado, ouvir mais, falar menos. Porque quando a pessoa levava uma porrada, você lembra que eu ia para mim de frente defender essas pessoas. E na hora H a pessoa virou e disse, isso não vai dar voto. Só que eu te garanto, se a categoria soubesse o que ia acontecer há 2 anos depois, tinha aceitado a bandeira 3, viu? E pelo menos agora em dezembro tinha como trabalhar com a bandeira 2, viu? Mas eu voltei atrás, quando eu conversei com a minha esposa, conversei com a minha diretoria, conversei com alguns pares, pedi conselho externo, porque eu sou pescoço, eu sou carne de pescoço, viu? É duro de roer. E eu ia segurar aquela bandeira até o final. Final do Bruno Covas internado, no hospital, mandou me chamar lá no secretário, eu fui lá, e lá mandando mensagem, ele falou, Ceará, se você segurar, eu seguro. Agora, se você quer revogar, eu revogo, a decisão está na sua mão. Aí eu falei, prefeito, o senhor está passando por uma dificuldade, está sendo criticado por uma coisa que você não fez sozinho, você foi induzido por mim, por esse time, que são mais de 5, viu? Ó, são mais de 5, viu? Que estavam junto comigo, ó. Tá? Tem uma foto, tem o nome de todos, viu? Por isso que eles não aparecem, para falar a verdade, se esconde. Tem ex-presidentes, tem o atual administrador, tem vereador, tem pessoas envolvidas no táxi, e tem o Ceará que nos fala, e o Paulo Bastos, que é nosso diretor. Então, as pessoas me julgaram, às vezes, eu perdoei todo mundo. Até as ameaças que me ameaçaram ir lá tocar fogo no meu carro, tocar fogo em tudo. Eu falei, pode vir, estou disposto. Mas aí eu conversei muito com o Bruno Covas, resolvi revogar. Mas você lembra de uma fantasia que tinha pessoas chegar lá no corredor do prefeito, do secretário, e falava, estou vindo aqui pedir a revogação, porque eu faço, não sei o quê. E eu me calei e a pessoa ficou com o negócio na janela. Aí fui pedir ajuda a muitas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, para me convencer. Mas aí eu resolvi revogar, porque quando a gente erra, tem que ter responsabilidade. E eu senti que naquele momento eu estava errado em peitar uma coisa que poderia vir prejudicar aos próprios taxistas. E também... Você acha que você errou aonde, Ceará? No caso, não foi, ter consultado a categoria antes? Ou acho que o erro maior foi esse? O erro maior foi eu não ter chamado a Assembleia. Que eu queria chamar a Assembleia e não precisa. Eu chamo as rádios, as cooperativas, as associações, as empresas e convenço a todo mundo. Já está resolvido, vamos que vamos. Você entendeu, né? Vamos que vamos, você entendeu, né? E aí, eu confiava muito na pessoa, né? E aí caí no erro. Por isso que eu fui lá, fui humilde, pedi desculpa e revogamos. Por isso que hoje nós estamos nessa tabela aí pedindo o apoio deles se unirem a nós. Eu acho que nesse momento, frente a tudo que está acontecendo, era um momento diferente. Era um momento antes de eleição, como você bem lembrou, era uma descoberta por parte do prefeito da doença grave que ele tinha. A gente estava apanhando muito da Uber naquele momento, então talvez... Eu digo assim, bandeira 3 e bandeira 4, ela não é, talvez para eventos, esse tipo de situação possa ser, mas eu acho que é mais para...
o projeto do Luizão lá, para uma Fiat Toro que leva pessoas e mais carga, no caso de um Smart Delivery, né? Enfim, como é que ele chama? Courier urbano. Ou, no caso, de veículos tipo Vito, veículos que hoje não estão homologados, e eu acho que deveriam estar homologados. Você vê em grandes cidades do mundo, grandes metrópoles do mundo, você tem veículos aí com 7, 8 pessoas e mais bagagem. Quer dizer, eu acho que nesse caso, que você leva uma quantidade maior de pessoas, sim, tem que ter a bandeira 3, talvez até uma 4 para eventos, esse tipo de situação, mas tudo sempre debatido, sempre conversado entre todas as partes, até com o usuário, até com o cliente. Você pagaria um pouco mais para ter a certeza que na sua necessidade seria atendida em determinado momento, ou determinado evento, ou uma determinada circunstância? Eu acho que a população, quando é passado de maneira inteligente e divulgado, né, e não imposto, eu acho que as coisas... Mas todo mundo aprende. Principalmente, né, Ceará? Eu acho que a categoria já tinha que ter entendido que tem pessoas que travam, que criam muita dificuldade.